Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, e acompanhado do coordenador do Observatório do Futuro, Leandro Dalolio, tenho o prazer de receber Fábio Correia Xavier. Ele é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do nosso Tribunal de Contas, mestre em Ciência da Computação pela USP, além de ter uma extensa titulação acadêmica e é referência na área de TI. Nosso convidado é autor de livros reconhecidos e acumula prêmios, inclusive sobre inteligência artificial, o assunto da nossa conversa de hoje. Fábio, seja bem-vindo e muito obrigado por gravar este podcast. Muito obrigado, Patrick. É uma alegria muito grande estar aqui conversando de novo com vocês nesse podcast aqui da EPCP do nosso Tribunal de Contas. Muito obrigado pelo convite. Leandro, tudo certo por aí? Já passo para você dar início à nossa conversa. Tudo certo, Patrick. Cumprimentar também o Fábio e a todos os nossos ouvintes. Agradecer aí por estar aqui conosco. E quando nós falamos de inovação, nós falamos muito de sustentabilidade e falamos até de uma palavrinha, né, que juntaram, inovabilidade, e tem tudo a ver com esse assunto de inteligência artificial que hoje nós vamos conversar. Mas também existem muitas lendas, talvez até por causa de tanta ficção científica que a gente tem ouvido assim sobre esse assunto. E eu gostaria de começar a nossa conversa, Fábio, te perguntando o que é inteligência artificial e se há algo que você gostaria de destacar que não é inteligência artificial também para os nossos ouvintes. Bem, a pergunta é bem interessante, Leandro. De uma maneira genérica, eu gosto da definição de que inteligência artificial são sistemas, algoritmos criados para simular o pensamento humano. Então, na verdade, não são como um pensamento humano, não é realmente uma inteligência, mas simulam características do pensamento humano, como identificação de padrões, reconhecimento visual, linguagem natural, comunicação em linguagem natural, como a gente tem visto aí bastante nos últimos tempos, né? E aí, por estar até na moda inteligência artificial, muita gente acaba falando que está utilizando inteligência artificial, quando na verdade não é uma solução de IA que está sendo utilizada. São soluções também tecnológicas muito interessantes, como, por exemplo, análise de dados, cruzamento de informações, automatização, não necessariamente com o uso de inteligência artificial. Então, costumo falar que a gente tem que ter muito cuidado quando as organizações divulgam que estão utilizando uma solução de inteligência artificial, porque em algumas vezes isso não pode ser inteiramente verdade, né? Então, existem outras formas de se implementar soluções inovadoras sem ser necessariamente com IA. E aí, como a IA, principalmente a inteligência artificial generativa, está muito em evidência, está na moda, muitas empresas e organizações acabam partindo para definir, para construir uma solução de inteligência artificial que muitas vezes não vai resolver o problema daquela instituição. Então a gente tem que voltar um passo atrás, identificar primeiro qual é o problema que tem que ser resolvido, o problema onde dói, onde está o calo daquela organização, para verificar quais são as possíveis soluções que podem ser implementadas para resolver aquele problema. E aí, dentre essas soluções, a IA pode ser uma das alternativas, né? Então, isso é bem interessante para que a gente possa ter a solução tecnológica mais adequada. E aproveitando, só lembrando, né, que para qualquer solução, nós temos que trabalhar em 3 aspectos que eu bato sempre. A gente está falando aqui de tecnologia, que é só um desses aspectos, né? A gente tem que trabalhar também processos e procedimentos, porque não adianta eu automatizar ou aplicar tecnologia no caos, porque eu só vou amplificar esse caos. E também tenho que trabalhar a outra parte desse tripé, que são as pessoas. Eu tenho que capacitar as pessoas para trabalharem adequadamente com a solução que está sendo ou que será desenvolvida, né? Então, são muitos aspectos que a gente tem que levar em conta quando falamos de IA e qualquer solução tecnológica. Perfeito, Fábio. Eu acho que a IA é um
um assunto do momento, né? Não à toa a gente está tratando desse tema aqui nesse podcast. A gente tem visto muito esse assunto aparecer no setor público, no mercado também, mas eu acho que a sua ressalva é muito pertinente, de que a gente precisa encontrar qual é a tecnologia necessária de acordo com os objetivos, né, e as necessidades da organização, e sem falar nesse tripé que você também coloca muito bem ao final, incluindo processos e pessoas. Então, acho que é muito interessante a gente começar essa conversa trazendo essa consciência para a nossa audiência, mas eu queria agora passar para a experiência de uso da inteligência artificial aqui no TCESP, mas também para casos que você conheça de outras organizações, e perguntar o que você poderia destacar sobre o que a IA tem possibilitado para organizações, sobretudo do setor público, e também gostaria de perguntar aonde a ferramenta ainda pode chegar. E mais, no ritmo que a tecnologia vem se desenvolvendo, qual seria o intervalo para atualizar essas respostas? Eu faço essa pergunta porque eu imagino que aprendizado, ajustes e melhorias na tecnologia devem fazer dessas respostas um retrato que a gente poderia atualizar com alguma frequência. Eu acho que é interessante sua pergunta. A gente tem que ter um pouquinho atrás antes, né? No tribunal aqui a gente desenvolveu a nossa ANIA, né, a assistente natural com inteligência artificial, desde o início do ano passado, tendo colocado já em produção, disponível para todos, a partir de maio, junho do ano passado, né, a ANIA PDF, que foi justamente um processo que a gente fez, um processo como eu comentei anteriormente. Sentamos aqui e verificamos qual é o problema principal que nós temos aqui no tribunal: analisar documentos, conversar com documentos extensos, documentos grandes. Então, a gente aplicou a IA generativa para poder permitir essa conversa com documentos. E aí nasceu a ANIA PDF, que permite justamente que nossos servidores subam vários documentos na plataforma e consigam conversar, extrair insights, informações, resumos desses documentos. E aí, neste caso, a ANIA não utiliza a base de treinamento do ChatGPT, que é o motor por trás ali. Na verdade, o GPT, que é o motor por trás da nossa solução, né? Porque a gente limita o contexto de busca da IA generativa àquele documento. Então, a resposta que a IA generativa, que a ANIA vai trazer, ela vai procurar a resposta dentro daquele documento com o qual a pessoa está conversando. Então, aí depende, muitas vezes, na verdade, independe totalmente da base de treinamento do GPT. E aí, eu acredito que soluções de IA generativa, elas vão ser soluções, como a gente chama, as a service. Então, vai ser um AI as a service, ou seja, existem as grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, como a OpenAI, que hoje é praticamente da Microsoft, a Google, a Amazon, que desenvolvem suas soluções de IA e vendem essa solução como um serviço, que é o que a gente fez aqui com a nossa ANIA. Construímos a nossa ANIA e a gente utiliza esse serviço da OpenAI para poder fazer algumas tarefas, mas grande parte do trabalho é feito internamente aqui nos nossos servidores. O que a gente usa desse serviço são um pequeno pedaço que exigiria um grande processamento interno. Então, exigiria que computadores com grande capacidade de armazenamento, caríssimos, que muitas vezes, na verdade, não vale a pena ter isso internamente, né? Porque aí estaríamos competindo com grandes empresas de tecnologia, e a gente não tem pessoal para poder fazer isso, não temos capacidade financeira para poder fazer um tipo de desenvolvimento desse tipo. Então, a gente pega o nosso core, a gente pega no que a gente é bom, né, identificar as aplicações e construir aqui dentro uma parte dessa solução, e essa parte que é mais cara, tanto computacionalmente quanto financeiramente, a gente utiliza como serviço, pagando um pouquinho por mês, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E aí, essa atualização da base de treinamento, ela vai ser feita sempre
pelas empresas que desenvolvem as soluções, né? E isso tem sido muito rápido. Só esse ano já foram lançadas a versão ChatGPT 4o e o 4 e mais recentemente o 4o1 Preview, que está disponível pela OpenAI, né? Sem contar as outras fabricantes aí, como nós temos também soluções como a Llama, temos Gemini da Google e várias outras soluções de IA generativa que estão aí pipocando no mercado, né? Então eu acho que é isso. Nossa solução interna, solução corporativa, a gente adapta, cria de acordo com as nossas necessidades, limita a busca de resposta a um contexto muito bem definido e restrito. Então isso garante aí uma resposta muito mais assertiva e muito mais interessante da solução de IA generativa, no nosso caso da Ania, do que utilizar uma solução pública. Outro aspecto interessante e relevante é que na solução pública, muitas vezes, se eu vou lá utilizar o ChatGPT, aquela minha conversa, tudo aquilo que eu envio como arquivo, por exemplo, para o ChatGPT analisar, essa informação não tem nenhuma garantia de privacidade ou proteção de dados, né? Ou seja, tudo que você coloca no ChatGPT pode ser usado para treinar novos modelos, porque é assim que a IA generativa aprende, captando, coletando, entendendo uma quantidade gigantesca de informações, né? Por outro lado, quando a gente utiliza uma solução corporativa como a Ania, a gente tem uma garantia contratual de que os dados ali não serão utilizados e nem sequer acessados pelas empresas que fornecem esse serviço. Então a gente tem pelo menos essa garantia contratual de privacidade e de proteção daqueles dados que estão sendo trocados ali. E mesmo assim, a nossa solução ainda não manda a informação completa, ela segmenta os dados e isso gera um dificultador ainda maior. Então, esse é um cuidado muito importante que tem que ter. As pessoas têm que ser conscientizadas sobre os riscos da IA generativa, especialmente quanto à privacidade e proteção dos dados pessoais, além dos outros riscos já conhecidos, como, por exemplo, o viés, que muitas vezes pode ter a resposta, a questão do uso ético, a transparência algorítmica, né? Ou seja, como a IA chegou àquela solução, e a responsabilização. Ou seja, se a IA generativa principalmente, ela não é perfeita. Ela tem uma taxa de alucinação, como é falado aí comumente, né? E essa taxa ela vai fazer com que a IA dê uma resposta que, para nós, humanos, não tem nenhum sentido, né? E isso, quando acontecer e a pessoa usar essa informação de forma indevida, de quem é a responsabilidade? É da pessoa que usou a IA? É da empresa que fez a solução? É de quem, né? Então esse cuidado tem que ser muito bem colocado. E só uma questão sobre essa alucinação, né? Para a gente pode parecer alucinação. Para a IA não é. Para a IA é simplesmente um resultado matemático estatístico para alguma operação que foi feita. Então, para a IA não interessa se é maçã ou se é laranja. Se as duas têm a mesma probabilidade de corresponder à resposta plausível, resposta matemática e estatística plausível, para ela está certo, né? Para a gente que tem esse poder de análise crítica, de verificar as alucinações, não vai fazer nenhum sentido. Então, isso também tem que deixar bem claro, é uma forma da gente humanizar a IA, né? Falar que ela está alucinando. Mas, na verdade, para ela é tudo matemática, tudo é número, tudo é estatística. Não, legal. Eu gostei bastante desse termo, que eu não conhecia, e é bacana da sua fala que a gente já traz para a nossa audiência aqui algumas dicas, eu diria, conscientização para o usuário, mas também acho que você trouxe algumas dicas importantes, sobretudo para os agentes públicos que nos ouvem, especialmente quanto a buscar soluções no mercado, não é? E claro, de repente, mesclar com competências que a própria organização já dispõe, já sabe fazer bem. E agora eu queria te perguntar sobre o ChatGPT. Eu acho que quem usa a tecnologia do ChatGPT já deve ter percebido que é importante ter algum conhecimento sobre o assunto ou situação que está sendo consultada para extrair o melhor da ferramenta de inteligência artificial.
Eu mesmo, usando uma ferramenta gratuita, já me deparei com respostas, até como você colocou essa questão da alucinação, um pouco equivocadas, ou talvez que não eram exatamente o que eu procurava, mas eu pude notar que, ao alertar a tecnologia, ela não só teve condições de reconhecer o equívoco, mas ainda desenvolver mais profundamente a questão. E isso me faz pensar em como a tecnologia funciona e sua capacidade de aprender. Então, pensando no uso da IA no âmbito de uma organização, faz sentido a gente falar em uma espécie de responsabilidade compartilhada dos usuários, pensando aí no aprimoramento da inteligência artificial. E nesse sentido, que dicas você poderia dar para que os usuários possam extrair o melhor da IA? O que você colocou é muito importante, né? Não adianta eu querer conversar com a IA sobre física nuclear. Eu não sei nada disso, né? Então eu não vou conseguir fazer aquela avaliação se o que a IA está me passando faz sentido ou não. Então isso é um passo bem interessante. A IA generativa, principalmente, ela é um excelente assistente. Então a decisão final, a escrita final é sempre de quem está utilizando. E ela, sendo um assistente, consegue te dar alguns insights que às vezes você não tinha pensado anteriormente, né? Um outro ponto de vista. Mas para que isso realmente seja verdade e funcione de forma adequada, você tem que ter o conhecimento daquele tema com o qual você está conversando com a IA. Porque aí você vai ter essa sua capacidade crítica de avaliar se aquela resposta faz sentido ou não. Isso é importantíssimo, né? E aí a gente tem a questão da responsabilidade realmente, porque, do meu ponto de vista, a responsabilidade é sempre da pessoa que está utilizando. Ela não pode simplesmente utilizar a IA generativa, ou a Anya aqui no caso, copiar a resposta, colar e mandar embora, né? Não dá para fazer isso. É muita inocência, no mínimo, acreditar tão cegamente nas respostas que a IA generativa vai te passar. Eu uso a Anya diariamente, e uso mesmo, e fico muito feliz porque ganha um tempo violento, mas eu nunca pego a resposta e como ela está e utilizo daquele jeito. Eu sempre mudo bastante, aí faço uma outra pergunta, complemento aquele texto anterior, faço uma outra pergunta, ajusto e vou ajustando até o texto final. A alternativa é muito boa para fazer resumos, é muito boa para fazer correções ortográficas, gramaticais, é muito boa para te dar insights, mas não é boa para você pegar o que sai, simplesmente copiar, colar, assinar e mandar embora. Você vai ter problema se fizer isso, né? E aí me perguntam muitas vezes nos corredores, né? A Anya faz isso, a Anya faz aquilo, e a minha resposta sempre é a seguinte: cara, eu não sei. Vai lá e faz, né? Pergunta para ela, que você vai ver se ela vai te dar essa resposta, se ela vai fazer isso ou não. As pessoas, para se darem bem com a IA generativa, serão aquelas que têm curiosidade, que vão atrás, que exploram a ferramenta, exploram os potenciais da ferramenta. Porque se você ficar parado, passivo, você não vai obter da ferramenta o melhor que ela pode oferecer. Até por isso eu não gosto da questão de vai lá e faz sua pergunta. Não, você vai fazer o seu comando, o prompt. Você está no comando quando utiliza a IA generativa. Você define o que ela vai fazer, né? Quando a gente faz uma pergunta, você fica muito no polo passivo, você fica muito ali como se estivesse à mercê da IA. Não, você comanda. Então coloque o seu comando indicando claramente o que você quer. Então, dê informações, dê detalhes, dê contexto, explique como você quer a resposta, como se estivesse dando uma ordem realmente, porque é uma ordem que você está dando para a IA generativa. E quanto mais específico, detalhista você for no seu comando, melhor vai ser a resposta que você vai obter. Excelente, Fábio. Essas dicas, elas têm, inclusive, tudo a ver com a próxima pergunta que gostaria de te fazer, em relação ao gestor público que tem a intenção de trazer inteligência artificial para a sua organização. O que você poderia dizer sobre alguns desafios que serão enfrentados, algumas medidas recomendadas para que você tenha sucesso na implementação dessa ferramenta, seja por meio de uma solução própria ou por meio de uma contratação no mercado?
Bem, eu acho que o primeiro passo é justamente se preocupar com a questão da privacidade, da proteção de dados pessoais. O ideal e eu acho que a regra tem que ser seguida, é que não pode utilizar soluções públicas para tratar dados que são sensíveis ou sigilosos, né? Isso é fundamental. Segunda preocupação, segunda observação que é importante é definir realmente qual é o problema que tem que ser resolvido, onde está o calo, para ver se a solução pode ajudar ou não. E aí, tentar encontrar alguma forma de implementar aquela solução ou de contratar um serviço para aquela solução que vá atender a sua necessidade, que vai resolver o seu problema. Às vezes não é a IA que vai resolver. E aí você pode partir para um outro tipo de solução, né? Eu brinco que todo mundo hoje quer ter uma IA para chamar de sua, né? Então aí todo mundo corre atrás, mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é você aplicar a melhor solução para resolver o seu problema. E a melhor solução pode ser outra diversa da IA generativa. Então acho que isso é fundamental. E aí trabalhar a cultura. Porque sempre vão ter aquelas, principalmente no setor público tem bastante, infelizmente, aquela de a resistência à mudança, a resistência a novas soluções, porque as pessoas podem pensar, né? Mas eu sempre fiz assim, para que eu vou precisar mudar? Então essa questão da cultura é fundamental para mostrar o valor da ferramenta, o valor que ela vai agregar para o dia a dia de cada servidor, para que ele possa se tornar aí um parceiro na implementação dessa solução. Eu acho que isso é fundamental. Então, trabalhar a cultura com treinamento e conscientização. Isso é fundamental. Legal. Para finalizar, Fábio, que mensagem você gostaria de deixar para aquelas pessoas que ainda não se convenceram sobre o uso da inteligência artificial? Seja, por exemplo, por algum receio infundado ou desconhecimento sobre como essa tecnologia pode ajudar, mesmo naquilo que você já é bom e tem um domínio. O que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte, a IA está aí para ajudar. E é um caminho sem volta, né? Eu costumo falar também, quando falo sobre o tema, que nós não seremos substituídos pela IA. Então não se preocupem com isso, né? Mas certamente seremos substituídos por pessoas que usam a IA, porque a IA ela aumenta bastante a capacidade de quem já é bom, porque você vai ganhar tempo, e quem tem algum problema ou dificuldade, acaba melhorando muito as capacidades daquela pessoa nesse auxílio, nessa forma de trabalhar como uma assistente. Então a IA é um caminho sem volta, e eu acho que todos devem aprender a utilizar da melhor maneira possível. E como fazer isso, né? Cada pessoa tem que utilizar, explorar a ferramenta, explorar as possibilidades para ver como a IA pode ajudar no seu dia a dia. E a partir do momento que você começa a utilizar, você não para mais. O negócio é meio viciante no bom sentido, porque ajuda muito. Então é isso. Iniciem, comecem, explorem as possibilidades que vocês vão ver valor na ferramenta e não vão deixar mais de utilizar. Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, por poder compartilhar tantas dicas bacanas sobre inteligência artificial. E a você, nosso ouvinte, nossa audiência, convidamos para que esse diálogo continue por meio das nossas redes sociais e também de outros episódios que nós já gravamos. Um grande abraço para vocês, até a próxima.